hoje, no mercado que a gente está de tecnologia, precisamos nos reinventar diariamente. Futuramente vai vir a época dos softwares gratuitos, desde Autocom aí, NRF, eu já vi uma tendência nisso aí. Eu acredito que para uma revenda de software dar errado, os primeiros 12 meses para ela falir é a escolha errada da parceria. Boa, galera. Estamos aí na primeira edição do nosso primeiro GetCast e claro que para inaugurar a primeira edição não poderia ser qualquer um, né? Estamos aqui com o nosso amigo Jorge Regis, diretor de revendas da AFRAC, criador do Grupo Acelerador de Revendas e, claro, diretor da Infotec. O cara que desbrava aí o sertão nordestino junto com o nosso amigo Vicente Elias, da VTEC, que está ali presente no Ceará. Boa tarde, Jorge. Muito boa tarde, Joelson. Boa tarde, Vicente, meu amigo de longas datas. Para mim, Joelson, é um prazer, um privilégio estar aqui nessa primeira edição, né, do GetCast, né, e hoje estou bem animado para bater muito papo, para contribuir com todo mundo aí que nos ouve com estratégias e dicas. E aí, Vicente? E aí, Jorgeão? Joelson, muito obrigado. Essa oportunidade ela é ímpar, poder participar do primeiro GetCast, né? Vindo ali do sertão, ali do Cariri, Lavras da Mangabeira, representando, trazendo a força do Nordeste aqui para unir forças com a GetCard, para a gente levar automação comercial, tecnologia, TEF para todo o Brasil, em especial o Nordeste, em especial o Ceará agora com a integração dos meios de pagamentos. Decreto 36633, vamos trabalhar em parceria, levar TEF e tecnologia para o Nordeste. Isso aí, está começando bem, né? Lá o pessoal do Nordeste, eu falo que é a galera que movimenta bonito, né? Todo o Brasil movimenta hoje forte, mas a galera ali é unido, você vê uma união pesada ali no grupo também. Galera, e para começar, tem um quebra-gelo, né? Quem que é o Jorge da Infotec? Boa pergunta. Já empreendo na frente da Infotec há 19 anos. Foi uma jornada aí de altos e baixos, onde há 15 anos atrás eu quebrei, fiquei viúvo, e aí foi aí nessa oportunidade que eu conheci Vicente no Facebook, né, na época Orkut, eu acho, que em grupos de comunidade, a gente bateu papo e começou a nossa amizade. E a gente vem fazendo um trabalho muito forte. Eu não sou desenvolvedor, sou 100% revenda. Hoje a gente tem solução de software, de TEF contigo, com chatbot, com lojas virtuais. A gente está em 19 estados do Brasil, com 1.950 clientes ativos. Fora do país, a gente tem um chatbot que a gente está presente em 10 países de fala hispânica. Eu tenho um venezuelano, eu tenho um argentino no time e venho fazendo um trabalho muito forte. Depois, eu tinha um perfil antes introspectivo, né? Não gostava de falar, e quando eu fiquei viúva, eu disse, eu só vou me dar bem se eu ficar comunicativo, se eu começar a gravar vídeos, se eu mudar de perfil. E foi assim, então, mudei de perfil, comecei a fazer muito vídeo, o pessoal da AFRAC viu, me chamou para a diretoria. Hoje estou diretor de revendas da AFRAC, ajudo a AFRAC, para quem não sabe o que é, né? O evento principal que a gente organiza é a Autocom, né? A maior feira da América Latina. E vi que eu queria ajudar. Eu vejo que muita revenda a nível Brasil está travada. Ela não sabe vender, não sabe contratar, não sabe fazer marketing. E foi aí quando eu criei, já tem 2 anos e meio, Acelerador de Revenda, que é um ecossistema para a revenda ali plugar nela e ter mais resultado. E digo para vocês, tem muito dinheiro na mesa no Brasil. Eu acho que esse ano está vivendo uma situação que não vai se repetir mais. A gente tem oportunidades como a reforma tributária, a gente tem a oportunidade, a obrigatoriedade, né, dos meios de pagamento em vários estados. Aí já estou vendo movimentação de mais entrando nisso aí. A gente vê essa mudança, tá, aí de cenário econômico, que aquele pequeno empresário não tem mais chance de ser amador, tem que ser profissional. E adoro o que eu faço, tá? E contribuo bastante na
na comunidade de automação a nível Brasil e sou muito feliz. Já fiz um monte de doidice aí para vender, que ao longo do episódio aqui a gente vai conversar mais. Com certeza. E você, Vamos meu lá. amigo? A minha história se confunde um pouco, Joss, com a história de todo pequeno administrador, todo pequeno empresário logo no começo. Se confunde com a sua, se confunde com a do Jorge. Menino lá do interior, a gente que vem do interior, a gente que temos mais ou menos um pouco a idade, a gente sabe como era a questão de dificuldades de acesso à tecnologia, de acesso à informação. E eu não tinha, né? Eu não tinha acesso à informática, não tinha acesso a computador, e tive que buscar, tive que correr atrás. E nessa corrida, em busca de tecnologia, em busca de mais de parcerias, eu conheci o Jorge, né? Eu adotei uma software house e ele era a mesma software house que ele trabalhava e a gente não tinha acesso à informação. Uma ligação de cartão era cara, ter um telefone fixo era caro, era um absurdo. Naquela época, poucas pessoas podiam ter acesso a um telefone e a gente se conheceu no Orkut, né? Numa comunidadezinha lá, revendas e tal, e a gente se conheceu no Orkut e começamos a ter esse laço, começamos a ter esse bate-papo e essa relação de confiança e essa parceria forte. E da parceria com o Jorge, vieram demais parceiros, a Software House de SAT, certificação digital, veio a parceria com a GetCard, e dessas parcerias foi quando a gente começou a evoluir, e hoje a VTEC ela é uma empresa de tecnologia, de software, de revendas, né, automação comercial, também revenda de equipamentos, localizada ali no Centro-Sul, Lavras da Mangabeira, atendemos a todo o estado do Ceará, né? Então, assim, a nossa trajetória vem daí, vem dessa força, dessa batalha de adquirir uma oportunidade, de visar o futuro e de levar realmente tecnologia, porque para a gente, naquela época, né, há 17, 20, 25 anos atrás, até mesmo você comprar um teclado de um computador era difícil, era complicado, né? Então, a gente focava, eu vou trazer essa tecnologia de outras cidades, das grandes cidades para cá. Então, o crescimento da gente veio paralelo a isso. Legal. Só abrindo um zíper aqui, eu e Vicente, a gente acredita muito no poder da network, no poder da informação. A gente criou o maior grupo de WhatsApp hoje no Brasil. E automação é super disputado aí, tá? Então, o grupo aí já tem quanto tempo, Vicente? Tem 15 anos. 15 anos de grupo formado no WhatsApp. O grupo mais seleto, a gente tem figuras bem relevantes no cenário Brasil. Ali está o ecossistema de automação comercial ali do Brasil. Está ali dentro do grupo, um grupo com muito nível. Eu costumo dizer que eu sou administrador, eu tenho pós-graduação em administração de grupo de WhatsApp. Só que não é só um grupo do WhatsApp, né? O grupo administrador, o grupo Automação Comercial Brasil, a exemplo do grupo Revendas de SAT, TEF Brasil, SPED Brasil, que são os grupos que administram, o foco principal é crescimento mútuo. Porque tu imagina, a gente tinha dificuldade de acesso à informação. Então, a informação para a gente, quando eu comecei na informática, há 26 anos atrás, tá? Para a gente ter acesso à informação era algo raro. Então, eu sei, o Jorge sabe, a dificuldade, até mesmo para a gente fazer uma simples pesquisa que a gente tinha. Eu tinha a internet de escada, eu pegava a internet, fazia uma pesquisa, puxava o cabo de telefone, baixava uma apostila e ia estudar. Então, a gente sabe o valor Sem falar, Vicente, no custo. Custo de ligação aqui. Hoje, talvez, se você está assistindo a gente tem 18 anos, tu não sabe nem o que é isso. Não. Mas, no meu tempo aqui de Vicente, de Joel, sair das antigas, cheguei a pagar conta de R$600 por mês. Eu consegui instalar até fim de escada ainda. Exato. E era modem de 56K. Eu descobri que eu acho que o primeiro pegou do mercado foi eu que instalei. Lembro até hoje, Mercado Cidade Verde, em Curitiba. Modem de 56K. Né? E a minha conta de telefone vinha 400. O modem só era bom se fosse o S-Robot. O S-Robot. Bem isso aí. Super-IG, quem sabe o que é Super-IG aí? Mas vamos lá, que isso daí cabe outro podcast para contar a história. E o Jorge já respondeu quase que 2 perguntas na apresentação.
E o ponto importante, qual foi o momento em que você percebeu que o modelo de canais de revendas precisava de um empurrão estruturado? Começar a organizar a casa. Até porque a gente tem uma revenda do lado aqui. Uhum. Grupo do WhatsApp, falando com pessoas dia a dia. Hoje, o background, né, o histórico de um dono de revenda, ele vem da parte do suporte. E a gente vê que a maioria das pessoas do suporte é aquela que não gosta muito de falar, não gosta de gravar vídeo, não gosta de lidar com o público. E o que bota uma empresa para frente, qualquer tipo, é venda. Então, ela precisa vender. Foi aí que eu percebi que tem aquela escadinha. No começo, o que é que o cara faz de uma revenda que está abrindo hoje? Aprender a vender. Ela já vai... De vender estruturado, né? Exato, estruturado. A segundo passo, ele já vai entender ali que vai precisar, eita, aprendi a vender, mas agora eu tenho que fazer outras coisas, então é contratar pessoas, a criação de processos, e isso eu vi na prática e digo que se você ainda não está organizado, não investe na gestão da sua revenda, você está com os dias contados. Vai queimar a gasolina. Porque crescer hoje em dia é uma estratégia para estar vivo no mercado. Todos grandes players aí que eu tenho contato a nível Brasil, tipo, fecha um monte de CNPJs por dia e tu tem que estar sempre ali com o pé fundo ali no acelerador para mais, tá entrando para a tua base. Claro. E só complementando aí, assim, Jorge ele vê na ótica dele, mas eu como uma pessoa que comecei praticamente de mãos dadas com ele, eu vejo já em outra ótica. Jorge é o cara que ele saturou. Então chegou um momento que ele ser revenda de software já não era mais o que ele queria, isso na minha ótica, já não era mais o que ele queria e ele não tinha mais como crescer. Eu acredito que deve ter chegado a um patamar que ele tinha mais de 2.000 clientes e eu acho que ele chegou e disse, não é só mais isso que eu quero muito mais além. Eu quero outros desafios. Né? Que hoje o Jorge ele é acelerador de revendas, impulsiona revendas. Hoje ele é um cara que é do agro também, é um cara que... Então, assim, Jorge chegou um momento que ele brilhou tanto, ele transcendeu tanto, literalmente, que ele disse, ele tem um cara que tem uma ótica diferente. É um cara que quando a gente começou, cara, Elias, Vicente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então é um cara que viu canais demais e todo canal que ele via uma oportunidade de investir, ele começou a investir. Ele fugiu do tradicional. Bacana. Ligado à pergunta anterior, acho que é o ponto interessante, quais são os erros mais comuns que uma revenda comete nos primeiros 12 meses, que você já deve ter pego? Se eu tivesse uma oportunidade de, Vicente, naquele tempo lá do passado e começar de novo, com certeza eu ia querer começar estruturado, né? Entendendo o processo comercial, entendendo o processo financeiro. Joelson, revendas que quando tu pega para organizar, que vai olhar, Vicente, no financeiro dela, tem o quê? Um monte de cliente que acabou o carnê do cara e o cara não fez. Ele não é organizado, ele não tem. Não criou a recorrência de novo. Não, ele, assim, então... eu vejo que o mercado, a revenda, ela precisa crescer de forma estruturada, tá? Investindo em conhecimento. Hoje não tem mais espaço para uma empresa madura. Então ela tem que crescer, compilar pessoas, compilar parcerias. Hoje parceria é super importante hoje em dia. Parcerias? Com internet, tu é quem tu quiser ser. Tu bota o site no lito, o Instagram produzido, e tu vira uma mega empresa do dia para noite. Só que tu tem que confiar, já vi tanta coisa se perder, porque a revenda, ela monta o negócio dela em cima de outra empresa, né? Então, quando o fornecedor que não é validado acontece alguma quebra ou se atrapalha, tudo que tu montou em cima, vamos dizer, no terreno alugado... Ruínas. Uhum. Mas, Vicente, quero ouvir aí tua visão aí disso. Eu acredito que para uma revenda de software dar errado, os primeiros 12 meses para ela falir é a escolha errada da parceria. A escolha errada da parceria é o crucial. É um parceiro não consolidado. Porque, por exemplo, digamos que hoje você... eu escolhi certificação digital, meu parceiro de certificação digital é a empresa tal.
Eu escolhi uma empresa, uma TF House X. Eu escolhi uma software house Y. E quando você precisa, porque o cliente lá na ponta, ele não vai cobrar do Joels que o servidor dele caiu. Ele não vai cobrar da empresa que não repassou as comissões de venda para ele. Ele vai cobrar da revenda, ele vai cobrar de mim. Ele vai dizer, eu confiei em você, eu não quero nem saber se GetCard deu problema, eu não estou nem aí. Então, aí onde uma escolha errada de um parceiro pode quebrar uma software house. A desorganização pode quebrar uma revenda, na verdade. A desorganização, a questão de não se preocupar com a questão da recorrência. Antigamente existia uma política, ainda hoje existe, em algumas cidades lá próximas a mim, que o cara cobra uma mensalidade única anual. Então, o cliente chega para mim e diz assim, Vicente, fulano cobra uma mensalidade anual. Sabe o que eu respondo para ele? Eu não cobro. Eu cobro mensal. Porque todo mês eu quero saber como é que você está. Eu quero que meu financeiro ligue para você, saiba se você está satisfeito. E o cara que te cobra uma vez por ano, ele não vai ter essa preocupação. E é outro erro que acontece. O cara cobra uma vez por ano. Ele some. No terceiro mês ele some. Ele gasta o dinheiro. Como é que ele vai dar suporte? Como é que ele vai manter a infra? Quem recebeu some, né? Quem recebeu some. Então, são duas coisas interessantes que eu acho que pode quebrar uma revenda antes dos 12 meses. A escolha das parcerias erradas, a parceria que não te dá segurança, confiança, e também a questão de não ter organização e não se preocupar com recorrência. Eu complemento aqui de um negócio que eu ouvi de um aluno, tá? Não há nada, preste atenção, mais caro com a revenda do que escolher uma parceria barata no começo. Porque muitas vezes o cara fica com o olhão e diz uma X e a outra é 0,1X. Eu vou nessa aqui, porque essa aqui é mais barata, eu vou ganhar mais e tal. O cara é emocionado. E assim, interessante, por exemplo, nossos parceiros hoje os parceiros que a VTEC tem, todos os parceiros da VTEC foram testados e selecionados a dedo. A gente começou a trabalhar, nossa primeira software house foi DigiSat. Nós passamos 5 anos antes testando outra software house, Compo alguma coisa. Passamos X tempo, X anos testando para poder escolher a DigiSat como software house. Né? A questão de certificação digital, que é um dos nossos carros-chefes. É um garimpo bom para revenda, tem muito dinheiro. A gente procurou uma parceira forte, já chegou muita gente batendo na nossa porta, dizendo, olha, a gente oferece um preço menor e a gente opta pela confiança. A escolha da GetCard. A gente está 15 anos com a parceria com a Get. Porque eu sei com quem eu posso contar lá na ponta. 16, tá? 16. 1º de junho agora, 16 anos. 16 anos de parceria. Então a gente sabe que pode contar. Já teve muitas vezes de eu ligar, Joels, ligar no sábado, até bater na porta dele no domingo, e o cara fala com fulano, que ele resolve. Então isso deixa confiabilidade, deixa segurança para você trabalhar com sua operação, tá? E o seu cliente não parar. Outro ponto que é interessante, o que diferencia uma revenda que cresce de uma que estagna? É produto, processo, comercial ou mentalidade? Mentalidade, tá? A mentalidade. O que é que acontece? A maioria puxa o gancho aí que eu fiz. Quem montou uma revenda trabalhou numa grande empresa, tá? Numa grande, seja soft house, numa grande revenda. Aí ele montou a dele. Aí, beleza. Ele arrumou ali seus 50 clientes, ele já está num fluxo financeiro que ele não tinha no passado. No CLT dele. Exato. Então, ele compra um carro, compra uma moto, uma casa, e ele vive postando aí no Instagram, zerei a vida. E não se preocupa mais em acelerar. Hoje, no mercado que a gente está de tecnologia, precisamos nos reinventar diariamente. A gente está vendo uma grande mudança no mercado. Eu acho que futuramente vai vir a época dos softwares gratuitos. Tá? Eu já estudo. Já está vindo. Isso. O mercado de varejo vai mudar muito. E você vai ganhar dinheiro com software gratuito. Já estou, desde a Autocom, aí, NRF, eu já vi uma tendência nisso aí.
E eu vejo que o dono precisa mudar a mentalidade. Ele precisa saber que ele tem que sentar na cadeira de estudar. Ele precisa chegar um final de semana, ver um vídeo de venda, precisa no final de semana participar de uma palestra, participar de um grupo de network, estar conversando com outras pessoas, estar com proximidade com os fornecedores dele. Às vezes o fornecedor faz uma live, lançamento de alguma coisa, o cara nem participa, nem nada, fica ali naquele mundo que ele acha que é o perfeito. E eu acho que E a vida vai passando. É mentalidade. Assim, a gente precisa sempre estar jogando num ataque. Time que não faz gol, leva. E crescer é uma estratégia para estar vivo no mercado. Como diz Flávio Augusto, estabilidade não existe. Pode o governo lançar um decreto e dizer: empresas não precisam mais de software, iremos desenvolver o nosso próprio software e daremos para todas as empresas. Pode acontecer isso aí. Pode acontecer tanta coisa ainda, e a gente precisa sempre estar inovando e botar essa inovação na nossa cabeça e da nossa cabeça passar para o nosso time. O nosso time passar para o nosso cliente, porque quando o cliente quebra, nós quebra também, né? Basicamente. Essa questão de mentalidade, ela é importantíssima, porque tendo a mentalidade, as demais ferramentas, elas aparecem. Por quê? Eu tenho uma mentalidade que eu preciso melhorar. Então, qual o produto? O que é que eu vou procurar? Eu tenho uma mentalidade que eu preciso de novos faturamentos, de agregar mais renda para a minha empresa. Então, o que é que eu vou buscar? Parceiros novos. Então, eu tendo a mentalidade, eu consigo buscar o resto. Tá? E essa a questão também, por exemplo, você falando, o governo pode lançar um software e tal. E a questão da mentalidade, nessa questão aí do software, né? Se você tem um software bom, por exemplo, eu tenho clientes hoje que se o governo, eu tenho plena certeza que se o governo disser não precisa mais utilizar software, ele vai continuar pela gestão que ele tem. Porque ali dentro do software ele controla financeiro, contas a pagar, contas a receber. Então, assim, a mentalidade de você não vender só um software de prateleira, de você não vender só um software que o cara vai lá, lança nota, manda as vendinhas dele lá para a Cefaz e está em conformidade. É a questão de ter uma mentalidade de você ter um software que alavanque, que impulsione aquela empresa. Então, aí você vai ser insubstituível. Gerar valor para o cliente. Gerar valor para o cliente. Exatamente. Isso aí é o papel principal. E, Jorge, como que você vê o papel da tecnologia hoje na questão da automação e da revenda, né? Na questão de TEF, Pix, nuvem? É na régua de maturidade de uma revenda hoje. O órgão mais sensível do corpo do empreendedor é o bolso. E meios de pagamento, Pix, cartão, crédito, débito, já está caminhando, né, para ser tipo o maior e depois dinheiro em espécie lá atrás. De vez em quando tem um dinheirinho na mesa. Eu mesmo viajo para um monte de canto, não estou com dinheiro no bolso, até para outros países, e só cartão, nem cartão, né? O próprio celular ali encostando. A tecnologia é fundamental nesse processo aí. Ele precisa, a revenda, para poder vender o produto, ela precisa entender como é que funciona, os riscos que corre de não usar o produto, a segurança que passa, porque quando a gente aplica um TEF, a gente vê, tá, Joelson? Hoje abre o YouTube aí, golpe da troca de maquininha, do comprovante falso, do casos que já aconteceu com um cliente nosso, o dono deixar a senha do banco e o colaborador rapar tudo. Zerar a conta. Zerar a conta. E a segurança que tem isso, então ele precisa saber, estar antenado o que é, para poder oferecer para o cliente do cara e os dois surfando juntos essa onda. Ele gera valor para o cliente dele, porque vai mexer na segurança do dinheiro, como se fosse um cofre, tá? Ali para o dinheiro. Todo mundo não verifica aquelas notinhas, tem a luzinha, tem a canetinha, o dinheiro antigamente. Você precisa ter essa segurança, essa tecnologia para os meios de pagamento digitais. Agora é digital, né? Uhum. E tem também a questão que a gente não mencionou aí, que é a gestão fiscal, né? Então, assim, por exemplo, você imagina um TEF numa empresa, um estabelecimento com um supermercado que tem 4 caixas e no TEF tudo ali cai na conciliação, cai na conta tudo certinho. Então, tu imagina
Um problema gigantesco que tem é que boa parte, alguns empresários, ele não sabem ter a gestão fiscal dos recebimentos. Então, ele bota na maquineta CPF, ele bota um pós-CPF, ele bota um pós no nome da filha, no nome da esposa. É o mais comum, né? É o mais comum. Aí o que acontece? Chega a Receita Federal e diz, tá aqui, ó. Tá aqui. Não, mas por quê? Bora. Por quê? Tu emitiu de documentos fiscal aqui 100, mas caiu 400 na conta da empresa. Né? Então, a gente tem que ver também essa questão, que é uma segurança que o TEF, com PIX, cartão, traz, que eu tenho a garantia, a segurança que vai cair tudo aquilo ali certinho. E conciliação também. E conciliação. Então, a galera que movimenta bonito. Eu tenho um cliente que ele pega no celular, ele está lá, abatendo o boi, ele pega o celular e olha aqui, a conciliação. E liga para a esposa, de quem é esse cancelamento? E essa venda e tal. Então, isso é tudo que a tecnologia pode trazer. Às vezes ele me liga, ele está lá no pasto, abatendo boi, contando boi, e me liga perguntando sobre informações da movimentação da empresa dele. Legal. Jorge, que indicadores você acompanha para saber se uma revenda está realmente acelerando? Boa pergunta, tá? Olhar para indicadores da nossa empresa. Então, o faturamento, churn, a quantidade de novos leads que foram gerados, quantidade de novos leads que foram fechados, índice dos chamados de suporte, bug, porque com os indicadores é como um carro. A gente vai com um carro para tal cidade, então a gente tem que olhar a velocidade. Gritando, o cara está vendendo problema. Eu já vejo 3. 3. Importantíssimos, que são uma medição adequada para saber se tu está crescendo ou não. Primeiro, saldo na conta. Terminei, paguei tudo, fechei a contabilidade, sobrou X. Consigo investir Y na operação novamente, consigo investir XY na gestão, sobrou-me tanto. Então, é um indicador interessante. Sobrou dinheiro na conta, dá para reinvestir na operação, em crescimento da empresa, então está de boa. Segundo, a questão de cancelamentos. Tá? Se existe muito cancelamento, tem alguma coisa errada. Teu suporte não está atendendo, a tua comunicação, o teu contato com o cliente não está sendo interessante, então tem alguma coisa errada. E a última são novos clientes adicionados. Então, isso é importantíssimo. Então, assim, eu tenho 200 clientes, mas todo mês entra 10, entram 20 clientes, tá ótimo. Mas se entra 1, 2, tem alguma coisa errada. Então, os teus canais de venda, teus canais de comunicação, a satisfação do teu cliente. Por exemplo, nós temos uma quantidade gigantesca de cliente de indicação. O cliente já vem indicado. Olha, fulano me indicou. Olha, eu estava me reclamando do meu suporte, do suporte que eu tinha antigamente, e me indicaram você, que o suporte de vocês é muito bom. Nós temos ainda uma taxa de indicação gigantesca. E nós medimos o nosso crescimento por conta disso. Entendeu? Outra coisa importante também é o LTV do cliente. Tá? Então, se o cliente está ali X e está adquirindo teus produtos e teus serviços, né, constantemente, se é um cliente que está contigo, por exemplo, nós temos clientes que estão com a gente há 10 anos e compram um servidor, compram um terminal. Então, isso é importante. Eu acho que as pessoas que permanecem contigo no dia a dia, vencendo todos os desafios, é um meio de você saber se a sua revenda está saudável ou não. E uma boa pergunta, isso aqui você vai gostar. Como o acelerador trabalha a parte comercial? Geração de demanda, precificação e retenção de cliente. O que é que eu ensino lá dentro do acelerador? O que eu vivo na prática na Infotech. Hoje a gente tem 9 pessoas no time comercial. A estratégia que a gente valida, a gente passa para os nossos alunos. Que eu percebo que o empreendedor, o perfil de compra, ele está mudando. Hoje, tu vende sistema, pelo menos de forma ativa, receptiva, a venda é uma venda mais fácil, né? Que já vem o produto validado, já vem o suporte, o preço, mas a venda porta a porta, a venda por telefone, a venda para o cliente novo, tráfego pago,
mudou a forma de comprar. E você precisa, como se fosse uma pescaria, tá trocando as iscas que tu tá usando ali para poder pescar o possível cliente. Então, tudo isso a gente vai e mostra para as pessoas. O pequeno comerciante, que é a maior parcela, né, de empresas no Brasil, ele é muito ocupado. Então, ele não tem tempo de ter uma demonstração do produto, sei lá, de 2 horas. Ele não tem tempo de ver um vídeo, né, muito técnico, de ver um criativo, um anúncio. Hoje, uma dica que até eu posso dar para vocês aqui, anúncio do tipo antigamente. Tá precisando emitir nota fiscal, assim, 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 clica aqui que a gente tem. Não funciona. Hoje, a gente consegue pescar muito com anúncio de diagnóstico. Clica aqui e responde em 2 minutos um diagnóstico da sua empresa. A gente começa a fazer perguntinhas para ele. No final, a gente entrega para ele o diagnóstico de forma automática e marca lá a flagzinha para ele querer receber uma ligação do nosso time comercial. Isso, mas hoje o script importa muito. As nossas apresentações, a gente não mostra mais produto. A gente mostra os benefícios, a gente costuma botar muito ícone, muito gráfico, tá, na hora das apresentações. E o script que a gente utiliza, a gente tem que saber ler o perfil do nosso cliente para poder aplicar o script correto. Tá? A gente não faz apresentação assim por fazer, a gente divide, e eu ensino isso, que primeiro a gente tem que fazer a leitura do cara, fazer algumas perguntazinhas estratégicas. Pelo perfil do cara, a gente faz a apresentação. Cada perfil é uma apresentação. Se tu pega um empresário pequeno que gosta de centralizar tudo, tu pergunta, tu tem gerente aí na tua empresa? Tu tem alguma pessoa que relata para tu? Cara, não. Aí tu faz essas perguntazinhas e tu vê que ele é centralizador. Por que tu vai botar uma apresentação focada em delegação? Não funciona, tu tem que vender o que ele compra. É o vendedor camaleão. Exato. Então, na apresentação, os printzinhos, as historinhas, tu tem que botar do perfil do cara. Se tu pega um exemplo, sei lá, um cara que delega, tu diz, nosso portal, temos um portal web que até do seu celular você vai poder acompanhar as vendas que você fez no cartão, olhar, imaginou tu na praia, olhar a conciliação aqui do cartão, se bateu tudo certo, aí vai dizer, eita, poxa, legal. Essa história, se tu bota para o centralizador, não funciona. É o que o cara gosta. E é para você ver, certeza. Né? 9 vendedores para mais de 2.000 clientes e não desenvolve uma linha de código. Só revendendo software de outra empresa. Né? Então, a base está bem estruturada. Hoje, praticamente, não compensa desenvolver. Porque o que funciona? Essa estratégia é muito forte e é interessante e a revenda não precisa se preocupar em ter uma infra, porque, por exemplo, eu não preciso me preocupar em ser AR, eu não preciso me preocupar em hospedagem, eu não preciso me preocupar em desenvolver uma linha de código. Por quê? Tem a certificadora, tem a software house e tem a GetCard. Então, para quê? Hoje, para eu manter a equipe de programadores, eu preciso de, no mínimo, 4 programadores bons. E você sabe quanto é que custa um programador bom. Né? E quando o programador começa a desenvolver a norma fiscal no estado do Ceará, quando ele começa a fazer a primeira regra, o governo já bota uma segunda regra. Quando a equipe de programação está concluindo essa regra, já vem a terceira regra, e já vem a quarta e já vem a quinta. Some isso em todo o estado todos os estados do Brasil. Cada um tem sua regra. Então, para que eu vou gastar se eu posso ser um revendedor, se já existe o software pronto? E eu só preciso confiar no cara que está do outro lado. E vender para qualquer estado. E vender para qualquer estado. O Nordeste ali... E o mercadinho fácil para cada estado ter uma regra. E o mercadinho do seu José lá do Pará tem as mesmas regras do mercadinho do seu Zé aqui do Ceará. Então é só questão de lógica e estrutura. É saber o parceiro correto para você fechar e buscar aquilo para agregar, mas tem que ser seguro. E buscar aquilo para agregar na minha operação. A parceria é um dos pilares mais importantes. Eu já vi gente assim, tipo, perder a operação dele da noite pro dia. Porque estava todo concentrado num parceiro, esse parceiro não tinha credibilidade no mercado, o cara se atrapalhou-se,
perdeu a concessão e o cara ficou da noite pro dia. Perdi minha empresa, perdi todos os clientes. Então, assim... validar fornecedor. Galera, valide fornecedor. Se vocês puderem, referência é muito bom para você validar. O fornecedor está validado hoje depois da visita? Tá, super validado. Galera, que estrutura. Eu posso dizer que eu sou uma das pessoas do Brasil que mais conheço empresas de tecnologia. Já fui, acho que, para mais de 20 estados. E digo que essa estrutura que eu vi aqui, Joelson, e digo que é uma estrutura redundante, né? Porque tudo é 2 aqui. Sim. É muito sensacional. Parabéns aí pela estrutura na sua empresa. Parabéns pelo time engajado, time feliz. Eu olho muito isso, né, nas empresas que eu vou. Para mim, o crescimento de uma empresa depende de pessoas e está todo mundo aqui com um sorriso estampado, desde a mulher que serve cafezinho ao teu time, suporte comercial. Sensacional aqui, tem pessoal. Tem um tronco lá no fundo, lá, eu falo, quem não ri vai pro tronco. Brincadeira. E assim, eu sou muito analítico, sabe? Eu sou muito analítico. Eu já entro no local, já analisando tudo, cada detalhe, tá? Cada detalhe. E eu entrei aqui na estrutura fantástica, eu nunca tinha visto algo parecido. E eu procurei algum detalhe e não encontrei. Eu questionei a questão de geradores, já tem um aqui, tem outro aqui. Questionei a questão de acústica, se ao ligar os geradores não ia atrapalhar a operação. E as salas são forradas, tratamento acústico. Questionei a questão do banco de baterias. Ele me falou, disse, as baterias estão para chegar aí. Mas aí eu perguntei, as baterias são estacionárias ou é LiFePO4? Isso é o que existe mais moderno. Então, tudo que eu perguntava, e o mais interessante, o cara que está lá dentro, porque eu estava observando, ele estava olhando até a qualidade dos conectores, estava sendo bem conectorizado. Até a bitola dos fios ele estava conferindo. Além disso, uma questão oposta, a senhora que estava fazendo ali, estava fazendo torrada com tomate, presunto, orégano, azeite, fazendo torrada para os colaboradores. E a preocupação que o Jorge tem com cada pessoa. Então, isso é importantíssimo, cara. Isso é importantíssimo. Para quê? O que é que isso representa para a gente? Representa que a Ju, que está ali atendendo a gente, ela vai estar bem para poder me atender bem. E eu vou ter a segurança de que minha operação está funcionando por conta desse parceiro. Tá? É algo totalmente diferente de você chegar no local, você vê que tem desorganização, tem insegurança, tem instabilidade. Vicente, eu já fui em soft house que parecia aquela série de Prison Break, né? O pessoal parecia aquele tenso, aquele negócio, pô. Não existe. A empresa, tá, quando ela é sólida, quando ela cresce, quando é uma parceria saudável, tá todo mundo feliz lá dentro da empresa. Legal, mas vamos lá. Dando continuidade, né? Essa vai para você primeiro, para depois ele responder, viu? Eu acho que é para ele. Se uma revenda começasse hoje do zero, qual seria o primeiro passo que você recomendaria? Agrega o máximo de tecnologias que você puder. Vende as tuas máquinas, vende servidor, passeie o contato do fornecedor para ele sólido, que é o mesmo fornecedor da gente. Tu já vende TEF? Aí ele, não. Fala, eu vou pedir para o pessoal da Get entrar em contato contigo. Tu já vende certificado digital? Não. Vou pedir para o pessoal entrar em contato contigo. Então, qual é a dica que eu dou hoje para quem está começando? Quer começar bem hoje? Utiliza as armas corretas e a munição correta, bem estabilizada, bem escolhida para cada área que você vai fazer. Vamos caçar leão. Então, leva a munição para caçar leão. Pegou um supermercado, quer vender X máquinas, 50 máquinas, tem um fornecedor adequado para te dar aquelas 50 máquinas. Né? Não sei mexer com TEF. A GetCard te dá todo o suporte que você precisa. Desde a instalação até mesmo a questão de fazer uma configuração do banco, ali o pessoal te dá. Como aconteceu, eu tenho uma pessoa lá que
que faz parte da minha operação, que ela dizia, mas Vicente, eu não sei o que é um adquirente. Liga para a Ju. Chegava, deu certo com a Ju, colocou os clientes novos no painel, coloquei. Aí outro dia chegava, mas Vicente, Scope ou Citef? Liga para a Ju, que a Ju resolve. Eu preciso me preocupar com isso? Se tem quem resolva? Então, a escolha do parceiro hoje, ela é imprescindível. Você escolhendo bem, sabendo quem está ali na ponta, sabendo que é aquela pessoa, como eu sempre falo, você vai estar cego ali e alguém está te guiando, está segurando tua mão. A escolha de quem vai te guiar, quem vai segurar a tua mão é que é importante. Tá? Porque o resto você consegue. O resto você vai conseguir. Então, a dica é essa. Escolha bem o seu parceiro. Por quê? Eu já vi casos, 26 anos de experiência, eu já vi casos de caras que tinham uma venda gigantesca, tá? E no final não conseguia ter lucro daquilo. Né? Por exemplo, já vi casos de pessoas que escolheram a software house, que depois a software house fechou, os sócios dividiram, e o cara ficou sem saber o que fazia. Não tinha mais suporte. Já vi casos também de empresas que escolheram uma ou duas TF houses aí, e o cara não pagou a comissão do parceiro. Já vi casos também de empresas que escolheram alguns meios de pagamento aí e tomaram cano. Então, para quem está começando a escolher errado... Termina errado. Termina errado. Bem isso aí. E você, Jorge? Qual que é Planejamento, ou conhecimento, planejamento e execução. Então, ele precisa... Muita gente quer começar o teu negócio. Vou pegar um parceiro e vou sair na rua vendendo. Aquela célebre frase, amolar o machado. Então, ele precisa fazer, para o salário de tanto, eu preciso ter tantos clientes, dividindo aqui. Planejamento. Já vi revenda que começou do zero, com, primeiro, conhecimento, tá? Conhecimento com fornecedores, conhecimento sobre vendas, conhecimento de contratação de pessoas, acesso a crédito, pegou, planejou o que é que tinha de fazer e depois ela executou. Esse é os 3 pontos que eu acredito que uma revenda precisa fazer para começar do zero. Conselho que eu dou para vocês, pessoal, o mercado de tecnologia, o mercado do varejo está super em alta. Eu que acompanho dados econômicos, nunca se abriu tantas empresas no Brasil como nesse tempo atual. Fecha um monte também, mas dados do Sebrae, acho que 80% das empresas fecham em até 5 anos, né? Dado, divulgado aí na pesquisa aí há pouco tempo do Sebrae. E diz o seguinte, as empresas que fecham não tinham planejamento. O cara não sabia fazer conta, preço de custo, que é muito importante, preço de venda, marketing, um bom atendimento em si. Isso contribui bastante para poder a empresa durar mais tempo e acho que o mercado de revenda para você procurar um parceiro hoje e acelerar o melhor que tem. Porque é um dos nichos, né, que dá muito dinheiro. Tem alguma história de uma revenda que virou o jogo e o que mudou na prática? Conheço, tá? Conheço bastante revendas. Inclusive, essa aí me tocou bastante porque é uma pessoa que era esposa, o marido faleceu, não falou nada, e ela pegou e assumiu a carteira. Até aí, né, assim, caso meio atípico, mas tudo bem. Mas o problema é que ela é venezuelana e essa carteira de clientes era no Brasil. Sem entender nada de contabilidade, nada de sistema. Baita desafio, perca de clientes, mas com a estruturação correta, com dados, tu consegue agir. Tu vende mais para que ramo? X. Então, lado comercial, foca nisso. Suporte, vamos botar um sistema aqui, bora medir os suportes, o que é que tem mais. Pronto, tem isso aqui, então estuda mais isso aqui. Dados, a gente gerenciar, a gente trabalha com software de gestão, com software seja fiscal, seja gerencial, seja financeiro, com o TEF, a gente precisa organizar a nossa casa.
Não existe você ser uma revenda desorganizada. Para mim é inadmissível. E esse aí eu acho que... Acho não, foi o maior caso assim de virada de jogo. Ela não estava na operação. Não. Teve que assumir. Doído, hein? Tá? Assim, bem doído mesmo. Acompanhei de perto esse processo. Fiquei tocado com isso. Me dispôs a ajudar. O português bem pequeno, tá? da pessoa, mas com filho para criar, com tudo. Vocês sabem um caso, né, que tá lá, que tá a Venezuela, era aqui Pacaraima, lá em Roraima, divisa ali, então tá morado do lado de lá. Mas assim, esse é a maior prova que com organização, tá? Precisa. Eu acho que, e deixa até um conselho. Acho que o dentista, se pudesse dar um conselho só, ele dizia: escove os dentes. Talvez se eu pudesse, após a refeição, né? O dentista diz isso. Se eu pudesse dar um conselho para a revenda, se organize. Que quando se organizar, você vai ver como cresce em todos os aspectos, tá? Em processos, em estrutura. Dá para começar pequeno. Ah, não tenho dinheiro para um CRM. Vai no Trello. Ah, não tenho dinheiro para uma plataforma disso. Ah, vai no WhatsApp, bota um monte de tagzinhas lá para marcar. É um monte de coisas assim que tu consegue se organizar do zero, tá? Sem gastar dinheiro. Revendas que deram a volta por cima. Eu conheço a história de um cara que era lá de Alagoas, que ele tinha um curso de informática e ele tinha uma bicicleta. E ele não trabalhava com recorrência, né? Ele era um cara visionário, mas não trabalhava com recorrência, e o dinheiro que ele entrava, ele não conseguia pagar as contas. E um dia eu tinha clientes, eu tinha 14, 15 clientes na época, e os meus clientes eram recorrentes. Aí eu puxava as orelhas deles. Cara, Regis, tu tem que mudar isso. E ele foi mudando, e hoje é um dos maiores nomes da automação comercial do país. Esse é um caso. Muito obrigado. Esse é um caso. Esse é um caso. E tem vários. Lá no nosso grupo de automação, eu tenho um amigo que eu posso chamar de irmão, lá de Belém de São Francisco, que também vivia... Ele não tinha uma gestão boa da empresa dele. É uma empresa que era bem localizada, bem estruturada, só tinha ele lá. Ele era o cara que fazia tudo, que tinha a oportunidade de vender tudo, mas ele não sabia trabalhar com faturamento. Ele não sabia como receber. Um grande amigo nosso lá de Belém, meu irmão de coração, Ailton. Já fui lá, já, né? Já fui várias vezes lá, e ele já foi me visitar. E organizou a casa. E organizou a casa, e hoje ele tá bem. Legal. E tem um caso do David, tem um caso do Roberto. O Roberto até me entrou em contato comigo. Vicente, qual o TEF que você indica? GetCard. E um dia desse ele me ligou e disse: cara, a dica que tu me deu foi valiosa, eu estou colocando TEF nos clientes aqui, está dando tudo certo. Outro dia ele perguntou: Vicente, qual o software que eu utilizo para food? Software tal. Outro dia ele me ligou: cara, o software é maravilhoso e tal. Então, assim, eu conheço, lá no nosso grupo automação, né, repetindo o grupo onde estão os maiores desenvolvedores, software house, fabricantes, meios de pagamento, TEF. Lá no nosso grupo a gente tem incontáveis números e casos de pessoas, gente que precisava de uma compra coletiva de acesso remoto, de impressora, e pessoas que ali com acesso à informação, com acesso ao conhecimento, conseguem, porque lá só tem gente séria. Apareceu alguém, não seguiu as regras, ou veio qualquer indício que falhei com A, com B, tchau. Só tem gente séria. Então, acesso à informação segura e de qualidade é o que a gente tem ali. Então, respondendo à sua pergunta, já vi muitas revendas que deram a volta por cima, com a escolha correta. Qual a maior objeção que você ouve de quem tem medo de virar revenda? E como você responde? Vamos dividir aqui. Revenda de sistema que começou, que não tem muito conhecimento, e aquela revenda profissional e o cara que nunca entrou, né? Então a gente divide 3. A revenda profissional, a revenda que está ali ainda nos primeiros passos, ou acha que tem maturidade, e o cara que não está.
O que é que acontece? A revenda acha que se ele virar desenvolvedor, vai ganhar muito dinheiro. Tá? Já vi revenda que o cara fez faculdade, que estudou, que contratou programador, que fez um monte de coisa, fez um produto que... Não pivotou. É lindo o produto, mas porém que ela não se... A revenda, o nome revenda, venda, tá? Ela precisa saber muito, vender, fazer marketing, atrair cliente, fidelizar os clientes que estão na base. Todo mundo pensa, revenda, não quero ser revenda não, quero ser soft house, vou lançar uma ideia, vou ficar milionário. E aí vai. E um ponto importante e está em alta, né? Como que a inteligência artificial e a automação entram no dia a dia de uma revenda nos próximos anos? Lá na Infotech, a gente tem licença do GPT, a gente tem licença do Cloud, tem licença do Lovable, entre outras aí que tem. Não é aqueles pacotes de tudo, não, é uma de cada um. Se tu pega o seguinte, pega um relatório teu, tá, financeiro de pagamentos de mensalidades, vê quem é que paga antes, vê quem que paga no dia, vê quem paga atrasado e vai cruzando por sistema, por cidade, por porte da empresa. Joga ali. Ela vai te fazer um negócio assim, lindo, maravilhoso. Vai te dar um monte de dados. Tá? Pega uma inteligência, vamos dizer, no uso básico. Joga, pega o print do teu cliente. Por que tu não quer comprar? Por causa disso, vou falar com minha mulher. Pega ali, encaminha, salva o áudio, joga ali dentro e vê o que é que ela vai falar. Isso assim, eu vejo que a inteligência ela não substitui pessoas, como esse tumulto que está fazendo. Mas se ela vai ajudar você a copilotar melhor. Mais rápido. Tá? Imagina um carro que tem assistência, né, para manter em faixa, volta e meia, é muito útil. A gente mexe um pouquinho, ele vai lá. Eu acho fantástico. E a inteligência artificial dá um poder para a gente de fazer escala muito grande. Tá? Imagina só, rápido aqui, dá um orçamento de um cliente. O cliente vai ter 3 PDV, vai usar a maquininha de cartão, vai gerar SPED, vai não sei o quê, vai querer software nas nuvens, isso é aquilo outro. Aí tinha que passar a informação, já que era muito detalhada, passar para o financeiro calculava, devolvia, e a gente sabe que venda precisa de velocidade. A gente fez uma calculadorazinha no Lovable, botou lá as situações, o próprio comercial já calcula, já sabe o máximo que pode dar de desconto ou não. Se tem alguma situação específica, ele preenche lá a proposta, aperta OK, o financeiro valida, o financeiro tem um amortecedorzinho, onde ele pode dar o OK ou não, então aparece para a parte comercial. Olha que legal, assim, a velocidade que a inteligência artificial deu para a nossa empresa. Tudo você pode botar. Motivo, assim. Eu acho que quem não usa está perdendo dinheiro, está se atrasando. Usem, tá? Em coisas assim que você... Pega ali o tempo de tela que tu tem no teu computador e vê o que é que tu mais está usando, aquela planilha, aquele relatório. Pega esse relatório e joga lá para tu ver o negócio se surpreender. Hoje... só um zip. Eu mesmo... Sabe quem é que eu uso para poder debater, às vezes, quando eu estou fazendo viagem? O ChatGPT. Boto ele no modo voz, digo, consulta tal e tal coisa e bora debater. E a gente fica. Sempre tu tem que me contestar. Eu uso para treinar vendedor. Vendedor, faça aquilo, desculpa, chat. Você é um dono do mercadinho assim, assim, assim. Quando terminar, veja se ele aplicou a metodologia Spincella e deu a nota. Aí a gente testa lá, faz nossas gincanazinhas lá de treinamento do comércio. Acabou de dar uma ideia. Já pensou? Hoje, desse lado vai ficar quem usa inteligência artificial e desse lado quem não se atualizou ficou para trás. Não só para revendas, mas para software também. Por quê? Se eu consigo implementar uma inteligência artificial no meu software que diz o produto que mais vendeu foi esse dentro da minha base de dados, tá? O produto que mais vendeu foi esse, o produto que menos vendeu foi esse, o cliente que te deu mais vendas foi esse. E se eu consigo trazer essa informação para o gestor dentro do meu software, para que ele tome iniciativa, tome decisões com base nisso, esse é um diferencial que o meu software vai ter e eu vou me consolidar no mercado. A mesma coisa para as revendas. Então, por exemplo, hoje,
o teu suporte pode ser feito por um chatbot. O suporte vai lá na base de dados, identifica o cliente está colocando aqui, qual a CFOP para devolução, qual a CFOP para devolução do Estado. Então, tu já reduz a quantidade de pessoas no teu suporte, porque tu vai ter uma inteligência artificial trabalhando lá do outro lado. Então, colocar uma inteligência artificial para dizer, veja os números da minha planilha, das planilhas dos últimos 12 meses, faça uma análise do meu crescimento futuro para os próximos 12 meses e o que deve ser mudado na gestão da minha empresa. A inteligência artificial traz. Então, hoje não tem como trabalhar com os dados. A quantidade de dados é gigantesca. Eu não tenho como trabalhar com a quantidade de dados que eu tenho só na mente. A inteligência artificial vai fazer isso para mim. Outra coisa também é que a Receita Federal e o Fisco utilizam a inteligência artificial em um poder de processamento gigantesco. Então, como que eu mando um SPED todo descabelado, todo bagunçado, tá? Com inconsistências, se quem vai analisar é um megacomputador? Então, eu acredito que o divisor de águas de quem vai sobreviver e quem vai ser afogado vai ser quem vai saber utilizar a inteligência artificial bem. E para encerrar, qual habilidade não técnica mais pesa no sucesso do revendedor? Conhecimentos em psicologia, para você. Porque tudo é pessoas. Pessoas são clientes, pessoas são colaboradores, pessoas são sócios. Então, tu tem que saber interpretar o que essas pessoas querem, muitas vezes de maneira não verbal. Tu tem que conhecer os próximos passos em saber esse conhecimento. Conhecimentos em psicologia me adianta muito. Às vezes é um movimento de mão, bola, alguma coisa do tipo aí que impacta muito. Fora como pensa, muitas vezes assim, hoje o mundo em si, todo mundo está precisando ali fazer um ajustezinho, né, aqui na mente. Então, normalmente a gente tá com dor de garganta, aí spray, gente com gripe usa, tá gordo, monjaro. E na mente, o que é que o pessoal faz na mente? Então, assim, psicologia, tá? É sensacional. É o recado. E tu, meu amigo? Ser humano. Tá vendo? Basicamente, Jorge. Ser humano. Basicamente o que o Jorge já falou. Sim. Então, assim, não adianta tu ter 1.000 clientes, 2.000 clientes, se tu trata aquelas pessoas como dinheiro, sem ser humano. Né? Então, assim, vai chegar um momento que aquilo vai saturar. A relação é o que mais importa. É uma característica importante, que eu acredito que a gente acabou de falar de inteligência artificial, só que vai chegar um momento que você vai estar tão saturado de inteligência artificial que você vai querer o sentimento na coisa. Você vai querer ser humano. Tá? Mesmo que seja uma ação robotizada, mas que tenha uma metodologia para que tu se sinta acolhido, se sinta atendido por um humano. Né? Então, assim, não adianta, por exemplo, de ser tratado de dinheiro por dinheiro, várias empresas batem a nossa porta. Tu usa qual TEF? Depois eu vou te mostrar aqui. Uma empresa ligou para a gente e disse, eu tenho um TEF de X valores e tal. Eu disse, não, muito obrigado. Trabalho com a Get. Estou muito satisfeito. Beleza. Então, porque a relação de ser humano importa. A relação de confiança. Relação de confiança. A relação importa. Então, assim, voltando aí para a questão de inteligência artificial, muito se fala em inteligência artificial, mas vai chegar um momento que a inteligência artificial saturou tanto as relações humanas que as pessoas vão querer, como já acontece hoje, na questão da reciclagem. Né? Antigamente, a gente pegava as latinhas de leite, decorava e reutilizava. E a gente não imaginava que isso hoje ia ser uma necessidade, reciclar. Então vai chegar um momento que o ser humano vai se sentir tão frio sendo tratado por inteligência artificial que vai procurar resgatar as relações humanas. Então quem mantiver essas relações humanas na sua operação vai conseguir... Vai sair na frente. Vai continuar estando na frente e vai continuar consolidado. Bacana. Bom, obrigado, Jorge. Obrigado, meu amigo Vicente. Foi um prazer. E teremos mais edições aí
E assim que a gente fizer a postagem, o nosso marketing vai publicar e marcar vocês dois. E o parceiro que estiver assistindo e quiser gravar um podcast com a gente aqui, só marcar no nosso Instagram, eu quero. A gente vai entrar em contato e fazer todo o agendamento. Obrigado, galera, e vamos para a próxima. Valeu, pessoal. Eu que agradeço, Joás, pela oportunidade e reforço mais uma vez a satisfação em estar contigo aí ao longo de 16 anos nessa parceria e o quão relevante foi o crescimento da nossa empresa com a parceria com a Get. Obrigado também, viu, Joelson? Obrigado por estar aqui, né? Obrigado por apresentar a tua sede, de ter concedido para a gente essa honra, né? Para gravar o primeiro podcast. Eu uso, recomendo, tá? Indico para todo mundo a sua empresa, porque a gente, quando usa, vê que é bom mesmo, tá? Feliz. Confiabilidade. Obrigado.